Um amigo me fez uma sugestão esses dias e pediu para eu falar sobre a banalização da morte. No caso, obviamente ele estava se referindo a tudo que tem acontecido no Brasil ultimamente. Não só no Brasil, como no mundo. No dia que eu peguei para escrever esse roteiro, o Brasil tinha batido um novo recorde de mortes pela Covid-19. Foram 1.641 pessoas. Uma das possibilidades para eu fazer esse vídeo, pensando comigo, seria dar um nome para todas essas vítimas. Obviamente eu não conseguiria, mas vamos supor que eu falasse um pouco de cada uma delas. Se eu falasse simplesmente o nome da pessoa, o nome do pai, da mãe, talvez de um filho, pensando que eu levaria talvez 10 segundos para resumir essa vida em simplesmente quem ela deixou para trás, talvez quem ela foi quando estava viva, eu levaria mais ou menos 273 minutos para falar de todas as pessoas que morreram no dia de hoje. Seria mais ou menos 5 horas levando 10 segundos para falar de cada pessoa. E aí eu pergunto para vocês, que perda que pode ser resumida em 10 segundos? Qualquer pessoa que já perdeu alguém sabe o quão absurda é a ideia de resumir uma luta em 10 segundos. A fim de fazer uma comparação, eu vou levantar um outro dado aqui. Acredito que seja consenso que o Brasil é um país que sofre sérios problemas com a violência. Bem, se a gente pegar as mortes causadas por violência, quando eu falo de violência, entra aqui assassinato de diversas formas. Se somarmos todos esses números de 2016 a 2019, em 4 anos, o total seria 213.971 mortes. Eu vou deixar as fontes desses números aí na descrição, se vocês quiserem conferir. Esses dados me lembram também uma frase de um personagem que eu tive o prazer de conhecer mais profundamente enquanto eu trabalhava em uma peça de teatro em 2017. A peça se chamava Marat Sade e ela foi escrita por Peter Weiss. Nesse caso, esse personagem não é ninguém mais, ninguém menos do que o Marquês de Sade. Era um burguês figurão que viveu em Paris durante a Revolução Francesa. E não é à toa que esse cara inspirou os termos como sadismo, sadomasoquismo, sádico, e enfim, diversos outros termos bonitos que você provavelmente deve ter associado já. Eu vou contar mais ou menos pra vocês o contexto do que ele estava falando, pra vocês entenderem por que eu lembrei disso. No primeiro momento, ele menciona a condenação de um homem chamado Demens. Esse Demens seria Robert François Demens. Demens sofreu uma morte assustadora que o Marquês de Sade atribuiu a uma festa popular. Ele foi acusado de conspirar contra o rei Luís XIV e por isso o rei achou que seria uma boa fazer para ele uma execução pública para servir de exemplo. O Marquês de Sade diz que essa execução, que na verdade é uma festa popular, atraiu diversas pessoas para assistir e as pessoas assistiam cada minuto da execução de Demens. E ele dizia que aquilo bastaria para saciar a sede de sangue que a humanidade tem naturalmente. Depois dessa descrição da morte que ele narra, fato por fato, eu vou deixar nos comentários aí um texto falando disso, se vocês tiverem menos interesse, caso você tenha alguma sede de sangue para saciar, é só clicar aí. Depois de descrever a execução, Sade faz uma reflexão que ficou ecoando na minha mente por anos, até chegar no dia de hoje, nesse fatídico dia em que eu tô gravando esse vídeo. Ao fim da cena, o Sade diz: foi uma festa popular que não se pode ser comparada às festas populares de hoje em dia. Nossa Inquisição já não nos diverte mais. Nossos assassinatos não têm ardor, pois eles pertencem ao cotidiano. Condenamos sem paixão. Não há mais uma linda morte individual. Diante de nós, apenas uma morte anônima e sem valor que se vê aos montes. E essa morte, nós podemos enviar povos inteiros que ninguém vai notar. Peter Weiss escreve esse texto em 1965, fazendo referências à Revolução Francesa em 1789. Nessa época, os revolucionários chegaram a ter 50 guilhotinas funcionando 6 horas por dia para decapitar os inimigos da Revolução, que por sinal, invariavelmente foram as pessoas que começaram a própria Revolução. Mas isso é assunto para outro vídeo. Para dar mais um número aqui, entre 1793 e 1794 são registradas 15 mil mortes. Esse foi conhecido como o período negro da Revolução Francesa. Bem, eu tô dando esses números só porque, de acordo com Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, as pessoas grandes gostam bastante de números e elas só entendem as coisas quando a gente fala em números. Tô falando disso para tentar entender por que o Marquês de Sade pensa como ele pensa. Peter Weiss escreveu essa peça depois da Segunda Guerra Mundial, então ele já havia visto a bomba atômica funcionando em 1945. Depois de todos esses números de um passado remoto, voltamos agora a atenção para o nosso cotidiano, para o presente de hoje. Já faz algum tempo que o Brasil passou por 1.000 mortes diárias por conta do coronavírus. Em um ano, essa pandemia acabou levando quase 260 mil mortes. Na verdade, provavelmente, até eu publicar esse vídeo, já foram 260 mil mortes. Entretanto, devido a razões diversas, esse número acabou perdendo total sentido. Mas, novamente, eu quero dar uma dimensão para vocês. Se eu levasse 10 segundos, só 10 segundos, para falar de cada uma dessas pessoas que morreram, então eu levaria 722 horas para falar de todo mundo. Seriam mais de 30 dias sem parar de falar, usando somente 10 segundos para falar de cada uma dessas pessoas. Eu acho que agora dá para ter uma dimensão, mais ou menos, de quantas pessoas morreram nessa pandemia. Embora eu consiga ouvir no rádio história de umas pessoas ou outras, as notícias já caíram também no esquecimento. Já virou
tanta rotina que nem parece que afeta mais. Nós estamos enfrentando novamente a banalização da morte, tal qual, de repente, uma bomba nuclear ou uma inquisição. Mas quando a gente banaliza a morte, a gente invariavelmente acaba também banalizando a vida. Bem, de uma forma ou de outra, todos nós saímos derrotados dessa história. E ainda tem gente que diz que isso é só uma gripezinha. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá? Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Eu não generalizei. Se pegasse o Covid, eu não sentiria quase nada. É o que eu falei. É o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Entre o período que eu produzi o roteiro e o áudio desse vídeo e o período em que eu terminei o vídeo, se passaram 2 dias. Nesses 2 dias, somaram-se mais 3.609 mortes de coronavírus aqui no Brasil. Eu, nesse momento, o que estava planejado para eu fazer nesse final de vídeo era contar a história de uma dessas vítimas, falar um pouco sobre ela. Eu acho que era isso que eu queria fazer. Mas eu já não sei mais se é isso que eu quero fazer. Os números vão crescer, vão continuar subindo até metade do ano. Na verdade, talvez seja só uma subida. Alguns governadores estão tentando fazer alguma coisa do seu jeito meio marqueteiro, mas enfim, estão tentando fazer alguma coisa. E a população já não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. A gente está na beira do abismo e parece que não tem nenhuma saída. Parece que o país está abandonado, as pessoas estão desesperadas. Ou a gente aceita, ou arranca os cabelos e, no final das contas, aceita da mesma forma. A Elza Soares, ela tomou a segunda dose da vacina no dia de hoje. E ela falou uma coisa que me emocionou de alguma forma. Ela disse que, apesar de estar muito feliz por esse fato, ela não vê nenhuma razão de comemoração. Ela disse que pensa em todo mundo que morreu esperando essa vacina. Tudo que está acontecendo no país e não consegue ficar feliz com o fato dela ter sido vacinada agora. E eu fico pensando nisso. Tudo que está acontecendo e ninguém fazendo nada. Tem um áudio do Tom Cavalcante rodando pelo WhatsApp, que ele diz que não podemos culpar ninguém por tudo isso que está acontecendo. E de fato a gente não pode culpar ninguém. Não é culpa de ministro algum, não é culpa de presidente algum, não é culpa de governador nenhum. Muito menos de país, qualquer que seja. Entretanto, existem autoridades responsáveis que deveriam tomar qualquer providência, qualquer medida, fazer alguma coisa, guiar o povo. E elas não fazem isso. Por isso eu sinto que o país está abandonado, os números só crescem e não tem nenhuma previsão de que eles vão baixar. Eu sinto que estou sufocando em desespero, sabe? Me dá uma agonia saber disso. Ontem, dia 4 de março de 2021, fez 1 ano desde a última vez em que eu encontrei meus amigos em um local público pra, sei lá, me divertir. Eu tô há basicamente 1 ano praticamente sem sair de casa e eu esperava que em 2021 eu tivesse a chance de viver a minha vida de alguma forma, mas pelo jeito tá muito pior. E tudo isso por irresponsabilidade de alguns que se negam a fazer aquilo que eles deveriam fazer, a trabalhar para aquilo que eles deveriam trabalhar. E dizem que não é culpa deles, que não é responsabilidade deles. E o Tom Cavalcante, ele assume a mesma postura, tudo bem que recitando um outro filósofo, que não adianta culpar ninguém. Mas não se trata de culpar, não se trata de falar que a culpa é de fulano ou de ciclano. Trata de simplesmente a gente entender que quem deveria estar fazendo alguma coisa não está fazendo. E isso é desde o prefeito, presidente, governador, ministro, até o dono do bar. Que a gente entende que são necessidades diferentes, mas alguém precisava fazer alguma coisa. Só que como essas mortes elas estão se acumulando e parece que já caíram no cotidiano, já são só mais um morador de rua que a gente passa do lado, sabe? Todas essas pessoas que morreram parecem que são só moradores de rua, jogados, que a gente simplesmente ignora. Não tô falando que é certo ignorar os moradores de rua, na verdade isso é uma crítica, só para deixar claro. A gente ignora. Tudo que faz parte do nosso cotidiano que a gente não quer ver, a gente ignora. É o famoso pop, problema de outra pessoa. Já disse um escritor famoso aí que eu gosto bastante. Mas é isso, gente. Eu queria terminar isso daqui contando a história de alguém, mas não vai dar não. Não tem história pra contar que baste pra entender. Se você não consegue entender, se você ainda não percebeu o que essas mortes querem dizer, não vai ser uma história que vai fazer você perceber. Não vai ser esse vídeo que vai fazer você perceber. Até quando a gente vai continuar vivendo ou querer continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo? A gente tá chegando em 2.000 mortes por dia. 2.000 mortes por dia, cara. É muita gente.